Ter uma palestra com o senhor Ricardo Fera. Ele estuda na Sociedade Brasileira de Obiose desde 1983. Ele é escritor, psicanalista, professor, etc. E hoje o tema da sua palestra é Quem Manda no Mundo? Então vamos recebê-los e prestar muita atenção ao título, Quem Manda no Mundo? Boa noite, boa noite. Está o microfone aqui, mas já vai passar. É uma satisfação estar aqui com vocês. Como ela disse, eu cheguei na sociedade em 83, eu tinha 21 anos. E nós temos aqui um curso preparatório que se chama Curso Peregrino. Ele é um curso que dá uma noção para a gente do que vai ser estudado, né? É um cartaz do cinema. E, normalmente, as pessoas fazem esse curso em 6 meses, sabe? E se satisfazem, né? Eu fiz 3 anos. Eu começava a assistir às aulas, daqui a pouco eu falava, não volto mais aqui de jeito nenhum. Que conversa de gente maluca, não ponho mais o pé aí. E ia embora, né? E assim foi. Como você chama, guri? Qual é o seu nome? Como? Vander. Ó, você um dia você vai vir fazer uma palestra aqui, mas não é hoje. Hoje você vai deixar eu fazer. A tua mãe está te chamando ali, ó. Ó, a tua mãe está te chamando aqui, ó. Por favor. Bem, a gente pensa que crianças são anjos, né? E é uma ilusão. As crianças precisam ser humanizadas. Elas vêm de uma outra dimensão em que elas não entendem o que é ser humano. Por isso que tem pai e mãe para humanizar, para trazer para cá. E a gente conseguir fazer isso com amor é que faz toda a diferença, né? Porque às vezes você tem que ser firme, você tem que impor um limite, né? Mas com amor fica melhor. Eu digo assim, ó, é muito melhor que seja a mãe que faça isso, porque fora de casa o mundo não faz com amor, né? Quando você tiver que aprender na rua é duro. A rua não tem esse carinho. E essa coisa assim, eu vejo assim, nós temos que entender o que a gente veio fazer aqui, né? Qual que é a nossa posição. Isso mesmo, mudem de posição, que esse tripé aqui está atrapalhando para vocês verem, fiquem à vontade. A casa é nossa aqui. Eu gosto muito de falar nesse prédio aqui. Esse prédio foi construído na década de 50. E na década de 50 não existia nem sequer calçamento nessa rua aqui. E você imagina o que um pessoal que vem de outro lugar, do Rio de Janeiro, para um lugar como aqui, sul de Minas, investir, construir um auditório como esse, com que propósito? O que esse pessoal veio fazer aqui? Veio justamente mostrar que é um espaço aberto à cultura, ao ecumenismo, todas as religiões, todas as ideologias são respeitadas. Nós não estamos aqui defendendo qual que é a religião certa, qual que não é. Isso é critério de cada um. Religião é foro íntimo. Então, a Sociedade Brasileira de Obiose é uma escola de vida. Ontem eu tomei um Uber aqui, né? O indivíduo falou para mim assim, essa tal de biose é religião de rico, né? Eu falei, primeiro não é religião, né? Ele falou, eu sou católico. Eu falei assim, então, eu também. Então, aqui a gente convive com pessoas de múltiplas religiões. Tem pessoa que é católico, outro é espírita, outro é budista, e etc. Como a gente estuda as diversas religiões de forma comparada, a gente aprende a respeitar todas, né? E cada um vai naquela que quiser. Aqui é uma escola. E eu digo assim, eu cheguei aqui com 21 anos, né? E eu fui o último a entrar da minha família, né? E, no entanto, mesmo sendo o último, eu sou o mais resistente, né? Mais longevo. E
a gente tem a seguinte situação: a espiritualidade, de uma certa maneira, ela é uma fuga da realidade. Você fala, mas como que é isso, que é fuga? Então, se você olhar pela astrologia, vai estar associado a Netuno, que vai dar, no aspecto negativo, o consumo de substâncias. Então, sei lá, pessoa que usa droga, álcool, qualquer substância, qualquer química, está usando o Netuno, a fuga para baixo. E existe a fuga para cima, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É uma oitava acima daqueles 7, né? Essa é a busca pela espiritualidade. Porque se você olhar bem esse mundo que a gente vive, é um lugarzinho chato de doer, né? Se fosse só isso aqui, comer, beber, dormir, trabalhar, pagar conta, é só isso que tem aqui para fazer? Cara, que coisa monótona, né? Isso aqui é um tédio, né? Agora, quando você descobre que tem mais coisa para fazer, que tem possibilidade de se desenvolver, aí começa a dar um brilho, né? Poxa, agora começou a ter sentido isso aqui, né? Eu, quando adolescente, muitas vezes me perguntei, falei assim, que desperdício, Criador, por que você criou isso aqui? Para quê? Para fazer tudo igual? Então, educar não quer dizer transformar o filho numa cópia, né? Ele é outro ser, né? E no caso aqui eu sou o primeiro de 4, né? E aí eu falo com minha mãe, por que você me educou de um jeito e os outros você foi educando diferente? Porque cada um foi sendo diferente, né? Ela fala para mim assim, que você foi o meu professor, né? Eu não sabia ser mãe, então eu aprendi com você. Eu falei, acontece, né? Eu falei, só que esse custo de ser professor custou caro, né? Então, mas nada é fora da lei divina, sabe? Tudo está no lugar certo. Então, tem uma fala oriental em que nós adotamos, é que todo ser nasce no meio que lhe é propício a evoluir, tá? Então, ninguém está no lugar errado, ninguém está na família errada, sabe? Se você está num lugar, aquele lugar é para você evoluir. Veja assim, evoluir é movimento, é transcender, é ir para algum outro estado, não é para continuar na mesma coisa. Ah, eu vou evoluir para ser tudo igual? Então, não é evolução, né? Tá? Então, a Núbia me apresentou aí com algumas das coisas que eu ando fazendo. Agora, eu digo assim, o legal é você falar quem é você, sem dizer o que você faz. Você consegue fazer isso? Quem é você? Eu posso dizer assim, quem é o Ricardo? Se eu falar o que eu faço, eu não estou dizendo quem é o Ricardo. Tá? Então, o Ricardo é uma embalagem que estou usando nesta vida, neste momento, para poder me comunicar com vocês. Mas há algo além disso, que é o Ricardo, e que está aqui antes de ter essa embalagem e vai estar em algum lugar depois dessa embalagem. As embalagens gastam, né? Chega uma hora que tem que trocar, né? E assim, vida que segue. Bom, aqui eu fiz uma coisa aqui que é uma pegadinha. Ó. Isso aqui é o que vocês viram como sinopse da palestra. E eu fiz isso aqui com IA. Eu peguei, botei a frase lá e falei, faça uma sinopse. E saiu isso aqui. Aí eu estou falando quem manda no mundo, a gente pensa, esse negócio de IA, nossa, inteligência artificial. Primeiro, não é inteligência. Aquilo é um amontoado de informações, tá? Informações já passadas. Essas informações que estão lá foram alimentadas pelos usuários de rede social nos últimos 20 anos. Tá? Então, é limitado, gente, porque os usuários de redes sociais nos últimos 20 anos não contribuíram com nada assim muito para cima, tá? É isso aí que tem aí, né? Então, vai ter umas frases aqui que são feitas, que são implantação. Ó, por exemplo, o palestrante examina a história política para desvendar quem realmente controla as decisões que impactam nossas vidas. Até que ficou bonito. Aí, com uma abordagem crítica, essa palavra é uma palavra de dominação, é uma palavra plantada, e mentiram para nós. Tá? Falam, não, porque uma pessoa crítica é uma pessoa inteligente. É mentira.
Você criticar o outro não torna você inteligente. Você arrumar uma solução melhor, aí sim. Ó, você está pregando aí está martelando o dedo, ó, tem outro jeito de fazer. Então, vem que eu vou te mostrar um jeito melhor. Aí sim. Né? Então, essa conversinha de abordagem crítica é uma armadilha para manipular a mente das pessoas. Aí nós vemos aqui, ó, que essa apresentação incentiva o público a refletir sobre a sua responsabilidade, lutar por um mundo mais justo e igualitário. Então já botou luta, né? Já botou guerra, uns contra outros, né? E isso aqui você vê toda hora, ó. Você vê em postagem nas redes sociais, você vê no noticiário. Então você está achando que é você que... eu estou fazendo o que eu quero. Não, você está fazendo o que mandaram você fazer. E você estava pensando que a ideia era sua. E a ideia foi plantada na sua mente. Agora eu vou para o próximo slide aqui mostrar a sinopse correta. Então, história e a política, porque a gente tem que entender que essas coisas estão interligadas. Quem não estuda história fica refém da manipulação política. Tá? Então está acontecendo uma coisa aqui que já aconteceu aí 200 anos atrás, 500 anos atrás, mas a pessoa não estudou, ela acha, ai que lindo. Quer ver uma coisa genial que aconteceu recentemente aqui no Brasil? Olha, agora o trabalhador vai poder fazer um empréstimo usando como garantia o seu fundo de garantia. Como esse governo é bonzinho, vou te emprestar um dinheiro que é seu e vou cobrar juros de você sobre o dinheiro que é seu, que está lá. E se você não pagar, a gente toma o seu dinheiro. E quem vai ficar com o juro? Aquele coitadinho do banqueiro, ele também está precisando de uma graninha, né? Então, a informação vem assim como fosse fazer um bem para você. Mas, ó, se você quer me ajudar e o dinheiro é meu e está aí, libera a minha grana. Então, quanto eu posso tirar aí? Sei lá, R$100? Então me dá meu 100, 200, 500, não importa. Mas para vocês verem, eu estou dando esse exemplo que é fresquinho, vocês podem olhar, tá nos jornais, tá? Para você ver como a gente está sendo manipulado o tempo todo. Então, quando eu falo assim, quem manda no mundo, ele não precisa mandar no mundo assim, eu estou te dando uma ordem. Ele induz você a fazer uma coisa que você não queria fazer, e você faz achando que, ai, que bom, fui eu que escolhi pegar um empréstimo do meu dinheiro e pagar um juro para o banqueiro. Ai, que homem, sou esperto, né? Entendeu? Então, vem aqui, agora aqui. Onde que está esse? Como é que eu achei isso rapidinho? Por causa de estudar história. Quando você estuda história, não é decorar data, nome, isso não interessa. Data e nome é o que menos importa. Tem uma fala que é o seguinte: em qualquer situação, pergunte, quem vai ganhar o que com isso? Pronto. Qualquer coisa, em qualquer época da história, se você fizer essa pergunta, quem vai ganhar o que com isso? Você começa a desenrolar o novelo, você fala, opa, tem alguém que está se beneficiando com isso aqui. Quem será? Né? E aí você vai entendendo o que está acontecendo. Pega um exemplo recente também, estava em guerra lá, Ucrânia, Rússia e tal. Aí o pessoal fica, um é bonzinho, o outro é malzinho, não sei o quê. Gente, aquilo ali é vitrine para vender a arma. Aí mandaram um monte de arma diferente de cá, e arma diferente de lá. O resultado, essa arma faz isso, essa mata 500, aquela mata 1000, aquela mata não sei o quê. E pronto, a gente vai no shopping, olha a vitrine para comprar as coisas, né? Os países agora estão se armando, né? Comprando armas. E onde que foi a vitrine? Aquela guerra lá. Então, tem um negócio, quem que está ganhando com isso, né? Sempre você tem que fazer essa pergunta. Não estou fechando questão aqui, não estou dando razão para ninguém, né? Continue observando que ainda vai ter mais desfechos aí. Agora, olha aqui. A abordagem do apresentador é uma abordagem diferente, não é uma abordagem crítica. Eu não estou criticando ninguém, tá? Não estou dizendo que eu seja melhor, que o outro seja pior, não é nada disso. Eu só estou observando de um jeito diferente. Cada um de nós é capaz de observar de um jeito diferente. Isso não quer dizer que eu estou certo. E aqui eu desafio vocês a não acreditar no que eu vou apresentar aqui. Duvida, vai pesquisar, faz o teu raciocínio, entendeu? Para você chegar no seu entendimento. E aí o que nós estamos buscando aqui é a responsabilidade pelo mundo em que vivemos. Não é a gente ser contra ninguém, não é lutar para coisa nenhuma. É você com você mesmo. Primeiro, você está bem? Você está bem na sua vida? Você está bem na sua saúde? Como é que está? Você está satisfeito?
Tem alguma coisa que você possa melhorar? O que você pode melhorar? É por aí que começa. Tem uma fala que é base do pensamento ecológico, né? Que é pensar global e agir local. Então, você entende como é que é o conjunto e vê na sua localidade como você faz. A água é um recurso precioso, então use com cuidado. Entende? A água é um recurso precioso, então eu não vou esbanjar na minha casa, eu uso com cuidado. Pronto. Aí, conversando com minhas filhas, quando elas eram mais adolescentes que hoje, ela falou, não, nós vamos mudar o mundo. Eu falei, bora, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, pronto, bora, pai, você concorda? Claro, vamos lá. Por onde a gente começa? Eu começo arrumando o quarto. Pô, pai, mas arrumar o quarto? Você não quer mudar o mundo? Você começa mudando o seu local. Se o seu local estiver bom, daí você se torna um exemplo para poder mudar os restantes, né? Mas se você não consegue achar o teu sapato, você quer mudar o mundo, cara? Pô, baixa a bola, né? Devagarzinho, né? Mas deu certo, viu? Deu certo. Cada uma delas seguiu o seu caminho, se mantém, eu digo assim, se mantém, assim, a função de pai e mãe é ensinar os filhos a não precisar do pai e da mãe, conseguir sobreviver sozinho, pagar suas contas, entendeu? Ter autonomia. Isso não é só o ser humano, qualquer ser prepara as próximas gerações para ter autonomia, né? E não para ser igual. Bom, vamos ao que interessa, então. Eu vou dar uma percorrida aqui e depois eu vou abrir para perguntas, tá? Eu acho que o tema é bem abrangente, né? A gente tem visto hoje em dia, está uma moda aí de podcast sobre geopolítica. Então, um cara fala uma coisa aqui, o outro copia, e vira tudo um eco da mesma coisa, né? Tem algumas interpretações interessantes e tem muito coisa que não leva a lugar nenhum. Então, falar em quem manda no mundo, a primeira coisa aqui é a origem, né? A origem nós temos como Deus. Então, se imaginar que existe conflito aqui no planeta, acima dos dois lados, né? Que pode ter um lado evolutivo e um lado contra-evolutivo, né? Mas acima, se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Tem dois jogadores, mas acima tem o dono do tabuleiro, tá? Tem o dono da coisa toda. E ninguém pode jogar fora da regra do tabuleiro. Então, origem. Segunda coisa, nós podemos ver aqui a questão da terra, a terra como um ser vivo. Nas tradições bíblicas, você vai encontrar um ser chamado Melquisedeque, que é rei e sacerdote do Altíssimo, senhor do báculo e da espada. Então, há uma inteligência, temos que clarear isso, né? Uma inteligência que governa o planeta. Nós temos a ilusão de que nós somos habitantes do planeta. Nós não somos habitantes, nós somos frações do planeta, nós somos partes do planeta, tá? E isso oscila, tem épocas que tem maior número de humanos, tem épocas que tem menor número. Se você pegar a história do planeta, já teve crescimento e encolhimento populacional muitas vezes. E a tecnologia que nós temos hoje, comparada com tecnologias anteriores, ainda está muito atrasada. Vocês já ouviram falar num satélite que tem um apelido de Cavaleiro Negro? Procura saber do Cavaleiro Negro. Existe um satélite no Polo Sul que os russos pensavam que era americano, os americanos pensavam que era russo, os chineses pensavam que era europeu, os europeus pensavam que era chinês, só que não é de ninguém até hoje. Ninguém sabe dizer de quem é aquele satélite, como funciona, o que está fazendo. Por isso que ele teve o apelido desconfortável, né? Porque os cientistas querem saber tudo, que não tem a resposta para tudo. Então, me explica, de quem é aquele satélite? O que ele está fazendo lá? Que energia que mantém ele funcionando, né? E ninguém até hoje conseguiu dizer. Então, como tem aquela lenda do Cavaleiro Negro, que aparece no meio da noite, faz alguma coisa e desaparece, né? Então, aquele satélite tem um apelido de Cavaleiro Negro, tá? Eu estou dizendo que, quais as especulações? Que provavelmente ele possa ser de uma civilização anterior à nossa, que atingiu um patamar, tal, depois ela declinou, e ele ficou lá. E
não tem ninguém para desligar, ele está lá rodando. Então, se a gente der uma voltinha pelo planeta, pegar as coisas que é mais famosas, é pirâmide no Egito, né? Dá a impressão que só lá tem pirâmide. Tem para todo lado, gente. Aqui na América do Sul está cheio. Né? Então, fala assim, na tecnologia de hoje, constrói um negócio daquele. Não dá. Não dá. A gente não tem tecnologia para construir um negócio daquele. Então, assim, cadê a nossa superioridade, né? Entende? A nossa civilização, fica umas conversas afiadas aí, dizendo, não, porque o metano da vaca está aquecendo o planeta, então a pessoa que come carne é responsável pelo aquecimento global. Gente, é muita burrada uma em cima da outra, né? Então, é um monte de eco, né? Um fala uma coisa, o outro repete, né? Então, aqui, daqui a pouco vocês vão descobrir onde que a gente vai chegar com isso. Bom, falei aqui do parte espiritual do planeta, né? Agora vamos falar do anímico, né? Anímico, alma que anima, aquilo que te dá essa coisa que você faz, estou aqui, né? Então, isso aí é a tua alma. A tua alma é composta de emoção e de razão. E aqui agora eu vou lembrar uma coisa que o fundador da Eubiose, o professor Henrique José de Souza, fala: mesmo que seja eu que vos diga, jamais aceite algo que não faça sentido para a sua razão e o seu coração. Quando eu escutei isso, eu falei, cara, gostei desse cara. Ele não está falando para eu acreditar nele, ele está falando que eu posso não acreditar nele e duvidar dele, e está permitido? Gostei. Vamos ver qual é o próximo capítulo. Acho que foi por isso que no 3º ano eu resolvi fazer o próximo curso e continuar. Bom, aí, a alma, nós temos a alma mundi e a alma universal. A alma universal é onde está o plano arquetipal. Plano arquetipal é onde estão os modelos do nosso inconsciente. Vamos entender o seguinte. Vou pegar aqui um pouquinho de psicanálise. O Freud apontou a existência do inconsciente humano, individual. E aí há uma estimativa em que nós temos em torno de 7% do nosso cérebro no consciente e 93% no inconsciente. Existe uma ponte entre consciente e inconsciente que acontece antes de você dormir e na hora que você acorda. Então, sabe quando você sonha, quando tem aquele momento. Tá. O inconsciente é o que de fato prevalece na sua vida. Você pensa que é você que manda em tudo, mas não é. É o que está no inconsciente que prevalece. Conforme foi se desenvolvendo essa pesquisa, o Carl Gustav Jung entendeu o inconsciente coletivo, que é a soma dos inconscientes individuais. E o Jung, não chegou ainda na terminologia de alma mundi e alma universal. Na teosofia, a gente encontra essa designação. A alma mundi é a alma do mundo. Então, você fala, qual é a alma do planeta? É a soma de todas as nossas almas. Isso vai dar uma alma mundi, uma alma do mundo. Tá? E existe uma alma arquetipal, que é justamente a alma universal. Esta alma universal é onde estão os conceitos, por exemplo, rei, rainha, pai, mãe, essas coisas você pode ir em qualquer lugar do planeta, vai ter o mesmo sentido. Aí um exemplo disso, se você pegar na mitologia nórdica, o responsável pela justiça, quem que é? Tem até história em quadrinho, tem desenho animado, um cara do martelo lá. Quem é aquele cara? O Thor. Pois então, se você for na mitologia africana, né, que aqui no Brasil nós temos diversas religiões de matriz africana, o ser da justiça chama-se Xangô. E qual é o instrumento de combate dele? Um martelo. Pô, cara, não é possível. Como é que foi? Então, o norueguês mandou um telegrama lá para o cara na África, falou, vamos escrever uma história igualzinho? Eu escrevo aqui que ele é loiro e você escreve aí que ele é negão. Eu ponho aqui um martelo aqui, você põe um martelo aí. Será que aconteceu essa conversa? Nunca aconteceu, gente. Isso é o plano arquetipal. No plano arquetipal tem os modelos de tudo. Mesmo que a gente não saiba, mas a gente responde a eles. E aí nós temos aqui no plano físico o Rabi Muni, que vamos chamar de rei do mundo, né? Rabi Muni, para você ter uma ideia, assim, para cada reino
existe um Buda, é um ser, hoje em dia é fácil de entender, é como se fosse um HD, um pendrive, onde guarda toda aquela informação. Então, toda a informação do reino mineral está guardado num HD lá. Depois tem o reino vegetal, toda a informação do vegetal está num HD. E aí, sucessivamente, reino animal, e aí o reino hominal, ser humano, está gravado nesse HD chamado Habimuni. Bom, agora vamos entender o que aconteceu. Nós temos aqui a polaridade em todos os planos. Se vocês quiserem saber mais sobre as leis que governam o universo, tem um livrinho que você compra facinho, que chama O Caibalion, que é de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, esse livrinho é Hermetismo Ético do Antigo Egito e da Grécia. É um livrinho de cabeceira. Já faz mais de 30 anos que eu tento derrubar essas leis, e tem outros amigos que fazem a mesma coisa. Até hoje nós não conseguimos. Tá? Falava, achei um lugar aqui que esse negócio não se aplica. Achei, vamos testar. Tá? Aqui é uma dica, ele menciona lá que nós temos 7 leis principais. Na verdade, vão dar 9 que dão a estrutura, mas são 7 principais. Então, vale a pena vocês pesquisarem. Como existem essas leis, elas existem em todos os planos, né? Nós estamos aqui no plano físico, mas também tem o plano vital, da sua energia vital, tem o plano anímico, que é onde está a sua alma, e temos o plano espiritual, o plano mental, o plano espiritual, e assim por diante. Todos esses planos estão interligados. O que acontece em um reflete no outro. Agora, o que aconteceu aqui na face da Terra? Nós temos 7 linhas do conhecimento. Vamos pegar a primeira coisa aqui, né? A primeira lei, que é polaridade. Polaridade, o pessoal divide polaridade como sendo bem e mal. Eu gosto mais de olhar, imaginar. Você já viu meninada jogando bola na rua? Criançada jogando bola? Aí como é que faz o time? É o time com camisa contra o time sem camisa. A gente tira a camisa e outro time fica de camisa e pronto. Assim a gente consegue jogar. Na verdade, quando acabou o jogo, todo mundo é amigo. Mas enquanto a gente está jogando, a gente joga para ganhar. A gente não joga de brincadeirinha. A polaridade aqui na face da Terra é a mesma coisa. O pessoal da sombra joga para ganhar, cara. Eles não estão para brincadeira. Aí você tem que entender onde que você foi parar. Se você se sente da sombra, então tá bom, faz um monte de atrapalhada por aí, está na tua casa. Agora, se você não se sente da sombra, então estou concluindo que você é do outro time, né? Então aprenda a trabalhar do lado que se opõe à sombra, um lado que possa trazer luz. Aí o que acontece? O que o pessoal da sombra fez? Manipulou as linhas do conhecimento. Olha que lindo agora, vamos ver as linhas do conhecimento. As linhas do conhecimento são 7. A primeira é a química e a alquimia. A segunda são as artes, a começar pela música. A terceira é a poliética, que é o futuro da política. A quarta é a matemática divina. A quinta é as relíquias. A sexta, filosofias e religiões. E a sétima, a taumaturgia. Então, a taumaturgia é a cura pela palavra. Eu tenho, inclusive, amigos que são médicos e eles têm convicção disso, que grande parte da cura do paciente se deu na consulta. Quando ele conversou e tal, olha, vamos seguir essa linha de tratamento, esse falar, esse contato, que um influenciou o outro, né? Depois vai tomar alguma medicação, sei lá, vai fazer o tratamento que for. E agora eu vou lembrar do Carl Gustav Jung, que por questão da minha própria atividade como psicanalista, eu estudei muito desse indivíduo. E ele fala assim, conheça todas as técnicas, estude tudo que você puder, e quando você for atender, lembre-se que é uma alma cuidando de outra alma. Só isso, entendeu? Então, nessa fala dele está a taumaturgia, médico de almas. Então, você só cura as pessoas quando você cura a alma. Quando a alma curou, o corpo reage, tá?
Bom, aí nós temos aqui a química e a alquimia. A química e a alquimia, aquela tabelinha periódica que a gente aprende na escola, tudo que existe nessa dimensão nossa é feito com aquela tabela. Tudo. Não tem nada que exista aqui que não seja a composição daqueles elementos. Aí o que está acontecendo na nossa medicina atual? Em vez de curar pela palavra, você está dando química para o cidadão. Olha, ele está com câncer, nós vamos dar quimioterapia para ele. Pô, que legal, cara. O cara está doente, você vai dar veneno para ele, é isso? Não, é que nós precisamos matar as células cancerosas. Tá. Se a gente olhar, ninguém tem câncer se não tiver mágoa. Então nós temos que entender de onde veio aquilo no plano da mente. Nada contra tomar alguma medicação, sabe? Não estou sendo contra, não. Mas eu digo que você tem que tratar a pessoa em todos os planos, não adianta tratar num plano só. Agora, olha aqui, como pegou a saúde e jogou para a química, tem uma indústria que ficou trilionária no planeta, que é a indústria farmacêutica. Agora, olha aqui, a linha das filosofias e religiões, que é a sexta, olha que lindo. Todas as religiões e todas as filosofias estão na sexta linha do conhecimento. Fala, mas por que religiões e filosofias estão na mesma linha? Porque a religião é um ato de crença, é um ato de devoção. E já a filosofia é o questionamento. Então, você pode falar, mas São Tomás de Aquino é um filósofo cristão. É isso aí. É aí que você se aprofunda na religião, quando você questiona, né? O que será que esse ensinamento quer dizer? Entende? Bom, aí nós chegamos aqui nas artes, música, principalmente música, todas as artes. Essa linha aqui foi usada para a manipulação. Então, as religiões foram usadas para manipular o povo e as artes também. Hoje em dia, você tem um assunto de política, tem um assunto de medicina, e você vai pedir a opinião de um músico. O músico é um especialista em música. Pergunte para ele de música e ele vai poder te dar uma boa resposta, poder tocar. Né? Agora, é como se você fosse no dentista e perguntasse para ele, doutor, qual a peça que eu devo trocar no meu carro? Não tem sentido, cada um na sua área. Então, ocorreu uma confusão aqui. Bom, aí nós temos aqui a quinta linha, das relíquias. E aí, as relíquias são obras de arte que atravessam os milênios. Se você assistir uma peça de Shakespeare hoje, ou há 300 anos atrás, você vai se emocionar da mesma forma. Se você vê uma parábola bíblica, que você tem nas parábolas que Jesus o Cristo contou, faz mais de 2000 anos, se você ler aquela parábola, você fala, cara, não é que faz sentido essa história? Como é que uma história pode durar mais de 2000 anos e ainda fazer sentido? E existem muitas parábolas pelo mundo aí, que você vê que atravessam os séculos e os milênios e fazem sentido. Um exemplo aqui, que não é bem uma parábola, mas Chapeuzinho Vermelho. O que será que essa história quer dizer? Como é que você vai explicar para uma criança de 3 anos, 4 anos, que nem todo ser humano é boa pessoa, que existe pedofilia, que existe gente muito má? Não tem como você explicar isso para uma criança. Mas você contando a história do lobo, que tem um zoião que te olha assim, que tem um bocão, e assim vai descrevendo, a criança, essa descrição do lobo é a descrição do pedófilo. Quando a criança vê uma pessoa agindo daquele jeito, esse cara aí está meio esquisito, hein? Eu não vou ficar perto dele, não, vou para o outro lado. Então você fala assim, não sei quem foi o autor da história do Chapeuzinho Vermelho, mas é uma relíquia, é um jeito de transmitir ensinamentos para os mais novos, né? Sem falar objetivamente, falando de uma forma indireta. Bom, falei isso para explicar o que é relíquias, né? E aí nós temos a poliética. A poliética é várias éticas. Se você estiver num condomínio de um prédio, por exemplo, e for decidir se vai pintar o prédio, de que cor que vai pintar, etc., faz uma eleição lá, vamos discutir, pinta, não pinta, lá, e vai chegar num consenso lá. O que venceu? Venceu que vai pintar o prédio de amarelo. Ah, mas você gosta de azul, mas venceu amarelo, o prédio vai ser pintado de amarelo. Tá? E tem outra, vai vir na tua conta de condomínio um valor
que é a sua parte para pagar a tinta, para pagar a pintura, mesmo que você queria que o prédio fosse azul, mas venceu naquela conversa, naquela convenção, a cor amarela. Esse é um exemplo de uma poliética útil, uma coisa que faz sentido, porque a política não é o que você quer, é o que dá para ser feito. E isso não tem nada a ver com as trambicagens que a gente tem visto pelo mundo, né? Que a gente fala, no Brasil é assim, cara, no mundo inteiro, o negócio está tenebroso. Como é que eles fizeram isso? Aqui, ó, narrativas. Você cria uma narrativa, e narrativa é uma historinha que você inventa. Então, se eu não quero, ao invés de eu propor uma ideia melhor do que a da outra pessoa, eu desconstruo, dizendo, aquela pessoa não sabe de nada, está por fora, tá? Aquela pessoa não é uma boa pessoa, e assim por diante, ao invés de defender uma ideia melhor. Tá? Deixa eu perguntar, Nubia, me arruma um pouquinho d'água, por favor? Por gentileza. Aí nós chegamos aqui na quarta linha, que é a matemática divina, tá? Que é a matemática celeste, que isso é estudado na astronomia, né? Movimento dos corpos celestes, física newtoniana, física relativa, que o Einstein trouxe, e nós chegamos na física quântica, né? Que é bastante antiga, mas vem sendo provada agora, né? Aquelas possíveis teorias estão sendo provadas matematicamente. Então, isso aqui é a matemática divina. Tem um lado que permitiu desenvolver a tecnologia. Legal, que bom, tecnologia é bom. Por um lado. Por outro, não. Vamos lá, o celular é uma boa coisa? Será que é? Será que não? Quando eu posso falar com alguém que está longe, eu entendo que é bom. Agora, quando eu estou do lado de uma pessoa que eu podia conversar com ela e eu estou olhando no celular, aí não está sendo bom. Então, você vê, até a tecnologia, que é uma coisa que é para ser boa, nem sempre é. Depende de qual vai ser o uso que você vai fazer dela, né? Pode ser bom ou não. Tá? Bom, vamos desenrolar, então. Aqui agora vou mostrar para vocês a polaridade, né? Entende assim, o pessoal costuma chamar de polaridade de bem e mal. É uma interpretação muito grosseira, bem e mal, né? Muito superficial. Existe, sim, dois times jogando para ganhar. E o time que joga para a sombra, vocês vão notar, assim, é só olhar em volta, vocês vão ver que eles estão jogando forte. Bom, primeira coisa aqui, ó. Sombra é ausência, a luz é presença. Aqui eu estou chamando do DG, são os dominadores globais. Existem certas pessoas, certos grupos que querem dominar o planeta. Aí, e isso se opõe à liberdade. Então, hoje no mundo, existem só 5 agências de notícias. Tá? Existem 3 fundos de ações que são donos de praticamente todas as empresas. Então, ou quase todas as empresas. Existem 3 grupos que se degladiam. Um grupo ocidental, um grupo oriental, asiático, e um grupo que podemos dizer que é muçulmano, vai do Oriente Médio. Mas isso não quer dizer que nenhum dos 3 grupos sejam santos, sabe? Nesses 3 blocos, tem gente que trabalha para a luz e tem gente que trabalha para a dominação. Vamos ver aqui. Seguindo o que eu vou mostrar aqui, dá para você se autoavaliar. Quando que você está trabalhando para a luz, quando que não. Tá? Bom, volta aqui. Aqui. Então, aqui, sempre que eu estou mostrando aqui a esquerda, está associada à sombra, e a direita está associada à luz. Tá? Então, imposição, imposto. Alguém aqui paga imposto? Então, imposto. Aí se opõe ao respeito. Porque aqui a gente poderia pôr solidariedade. As comunidades sempre conseguem arrumar um jeito de ajudar as pessoas. Aqui em São Lourenço mesmo, nós temos pessoas que vieram da Síria e foram acolhidas aqui. E fazem comida síria, a gente compra, comida árabe e tal. Fala, mas o que um cara que saiu lá da Síria vem parar aqui? Numa comunidade católica, né? A igreja daqui do pessoal acolheu e encaminhou. Então, você vê, isso não é questão de imposto, nada, ninguém é obrigado a comprar a comida deles. Mas a gente compra, e eles estão bem, estão vivendo, saíram da guerra. Né?
Bom, aí nós temos totalitarismo versus libertário. Medo, opressão versus liberdade responsável, né? Porque liberdade sem responsabilidade não é liberdade, né? Ah, eu posso fazer o que eu quero, mas você está prejudicando o seu vizinho, então não está legal. Tem que ser liberdade com responsabilidade. Agora, quando a gente escuta aqui no nosso país mesmo falar assim, não, olha, está na época da eleição, vamos impedir que esse filme vá para o cinema, vá para não sei aonde aí, mas é só agora, é só na época da eleição. Pô, você está censurando, você nem assistiu o filme, você nem sabe se é bom ou se não é, e você impede de ir. Isso aconteceu aqui nesse país, viu? Não está acontecendo no outro país, é aqui. Né? Aqui, ó, vitimização versus autorresponsabilidade. Aí eu sou assim, foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu pai, foi por causa do governo, ou sei lá do que você quiser dizer, né? Essa posição de vítima, de coitadinho, entre aspas, é uma manipulação das sombras. Né? Essa ideia de que o marvadão é que persegue o coitadinho, é a ideia de sombra. Tá? Todo ser nasce no meio que lhe é propício a evoluir. Tá? Aliás, tem um indivíduo lá que é o dono do Alibaba, na China, não estou me lembrando o nome dele aqui. Você sabe por que ele fez o Alibaba? Ele conseguiu ser reprovado em tudo. Até para trabalhar no McDonald's lá, ele conseguiu ser reprovado. Nem no McDonald's ele conseguiu um emprego. E ele conta na biografia dele, fala, cara, eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque em nenhuma empresa eu consegui trabalhar. Eu era o cara mais errado que tinha. E você vê, ele é o dono do Alibaba, que é, vamos dizer assim, um site de negócios, né? De compras e vendas de produtos. Muito provavelmente a gente já comprou alguma coisa do Alibaba. Bem, aí aqui temos outra coisa, ó, ajuda social, né, esse tal de bolsa qualquer coisa, ele seria bom temporariamente, mas aqui ele está permanente. É diferente de apoio. Apoio é o que nós fizemos aqui em São Lourenço com o pessoal que veio da Síria. Nós apoiamos, nós compramos o que eles vendiam, então nós demos jeito deles crescerem sem ser dependentes de nós. Eles não devem nada para nós. Eles entregaram um produto, nós compramos, pagamos, eles seguiram o ritmo dele. Nessa questão aqui dos ajudas sociais, a pessoa fica te devendo, né? Ele está usando uma grana, poxa, eu queria xingar esse cara aí, mas não vou xingar não, senão e se ele não me der mais a grana, né? Entende? A gente tem que entender que isso aqui tem que ser usado como um seguro. Um seguro, ó. Deu um acidente, use o seguro. Mas não pode ser seguro permanente, sabe? Tem que ser temporário. Você bateu o carro, então você usa o seguro, manda consertar, tira da oficina e continua com o seu carro. Agora, seguro permanente, que tem programas de renda mínima, isso é degradante, sabe? A gente tem que ter meios de sair do programa. Nada contra usar, né? Mas não pode ser para sempre. Bom, aí aqui outra manipulação da sombra, é dizer o que o outro deve fazer, né? Ao invés de dizer o que eu posso fazer. Então aqui é muito comum, né? Vamos mudar o mundo. Vocês que comem carne têm que parar de comer carne, porque vocês estão esquentando o planeta, tá? Olha, se você acha que comer carne esquenta o planeta, então não coma, né? É o que eu posso fazer. Eu vou ser vegetariano. Pronto. Estou fazendo a minha parte, você entende? Agora, querer obrigar o outro a fazer alguma coisa não é liberdade, é dominação. Bom, aí nós temos aqui o Estado versus o indivíduo e a família. Essa é a história do governo. Ai, tem que ter uma lei para deixar eu respirar daqui a pouco, gente. Pelo amor de Deus. Quanto maior for o Estado, pior é para o povo. O problema do governo é o próprio governo. Deixa que as pessoas conversam aqui, se entendem. Eu morei em condomínio muito tempo em São Paulo, tá? Morei 38 anos em São Paulo. A gente sempre achou a solução. A gente se reuniu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre achou a solução. A gente nunca dependeu de alguém de fora e dizer para nós lá como que a gente ia cuidar do condomínio. Tá? Esse é um exemplo de que é possível, a comunidade consegue achar soluções.
Aí, quando nós estamos falando aqui do Estado grande, ele massacra a família, o indivíduo. Toda família tem sua tradição, se aprende com os ancestrais. Aqueles que vieram antes de você, eles têm um conhecimento. Eu tenho avós que eram analfabetos, não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever. No entanto, tem ensinamentos deles que eu vivo até hoje praticando. Não é porque ele não sabia escrever que ele não fosse inteligente, era muito inteligente. Só não teve oportunidade de ir na escola, entende? E isso está na família. Se você não tiver uma referência, como é que você vai fazer? Aí nós temos aqui, os instintos primitivos versus a inteligência. A inteligência é espiritual. A nossa conexão espiritual. Até recentemente eu vi uma apresentação em que o indivíduo desmonta aquela historinha que contaram para nós que a Eva foi feita de uma costela do Adão. Isso é um erro de tradução, não tem nada a ver de costela. Ela é a parte oculta, interna. E aí, em algum momento, aquilo que conectava ao divino o lado de dentro foi posto para fora. Essa é a mulher. Tá? E agora eu vou entrar aqui na psicologia, né? Segundo o Jung, dentro da mulher existe o ânimos, que é o masculino, e dentro do homem existe o ânima, que é o feminino. Então, ambos têm o outro lado dentro de si. E há uma busca no mundo da completude. Por isso que a gente busca formar casais, porque um espelha o outro. Né? E isso não é possível ser feito com um pedacinho de osso, gente, com uma costelinha. Não dá para fazer um negócio desse, isso é mentira. É inteiro, é um ser inteiro. Tem uma lenda, o Platão, quando ele fala do banquete, ele conta de seres poderosíssimos que tinham 4 braços e 4 pernas e 2 cabeças, e os deuses ficaram com medo desses seres e então dividiram em homens e mulheres. Tá? Então, assim, nós somos tão poderosos, segundo aquela lenda, né, que fomos divididos porque os deuses ficaram com medo dos humanos. Tá? É uma historinha, mas é bom para a gente pensar, né? O que será que é? Então, nós unidos, quando um homem e uma mulher se unem para andar lado a lado e não para um torrar a paciência do outro, né? Em vez de um querer encher o outro, querer moldar o outro, que tem um negócio que o pessoal pensa que é mecânico, né? Mulher que é mecânica de homem e homem que é mecânico de mulher, que quer consertar o outro. Não, peraí, isso é tudo errado, não é assim, não é assim. Aí não funciona, gente. Não funciona, porque cada um é do jeito que é. Né? E se você não gosta de homem, então casa com mulher. Se você não gosta de mulher, então casa com homem. Vai fazer o quê? Não dá para o outro ser se tornar o que você quer, que seja igual a você. Bom, aqui nós chegamos no ponto, dentro do que eu queria, nós estamos aqui a 20h47, eu vou abrir a perguntas, então peço para buscar os microfones para vocês, que aí nós vamos abrir para ver o que a gente pode completar. Por quê? Porque a escuridão, gente, é temporária, só que a luz é permanente. Tá? Se você está enfrentando uma dificuldade na sua vida, em qualquer área que seja, essa dificuldade é temporária, mas a luz é permanente. Tá? E se você olhar para todos os universos que já foram detectados, todos têm luz. Não tem nenhum universo apagado. Tá? E tem uma ideia também, que a gente tem a ideia que o universo fosse infinito, né? E o que está se descobrindo é que não é infinito, né? Isso aí tem um limite, aqui, esse plano que a gente está. E outra coisa curiosa é que as galáxias estão se afastando umas das outras, né? Aí, por exemplo, essa ideia de que o universo é finito está baseada justamente no som do Big Bang. Porque se é um som que ecoa, né, ele está ecoando, né, ele tem que ter batido em alguma coisa. Não há eco se não tiver um limite para aquela onda bater e reverberar. Então, se até hoje a gente escuta o eco do Big Bang, esse eco ele esbarrou em algum lugar. Em algum lugar esbarrou. Tá? Então, é infinito para a nossa mente humana, né? Nós somos tão limitados, tão pequenos,
Para nós é infinito. Mas para o Criador é só uma criação. Tá? Bom, então, passo a pergunta para vocês. Eu passo a palavra para vocês. Quem deseja fazer uma pergunta? Opa, apareceu uma pessoa. Você falou da história, né? Que a gente precisa saber da história para poder ter uma formatação na nossa mente. E como acreditar na história? A história é manipulada? Com a pergunta. Aquela pergunta que eu falei, quem vai ganhar o quê com isso, vai te permitir encontrar a manipulação da história. Porque existe a história do carro, o cara que venceu conta a história de um jeito. Tá? Quer ver um exemplo de história bem legal? Você quer entender a Revolução Comunista de verdade? Lê a Revolução dos Bichos. Quem escreveu a Revolução dos Bichos foi George Orwell. Ele era comunista, entendeu? Só que ele estava criticando o que o Lenin e o que o Stalin fizeram na Rússia. Então, porque ele era comunista nesse sentido ideal, imaginário, não, um mundo perfeito, igualitário, maravilha, entende? Ele não deixou de sonhar com isso, mas ele estava criticando a realidade. Se vocês não leram, leiam esse livro, você vai dar muita risada, né? Porque os bichos tomam a fazenda, expulsam os humanos. E aí, entre os bichos, os porcos acabam se tornando os manda-chuva do pedaço. E aí eles têm umas normas lá, que eles não podem andar em 2 pés, como os humanos andavam, não podem dormir em cama, como os humanos não dormiam, e os porcos começam a fazer tudo isso. Aí uma égua lá fala assim, mas nós não somos todos iguais? Aí o porco diz assim, somos, mas é que uns são mais iguais que os outros. Tá? Então, aí você vê, dá para você desvender, dá para você entender mais da história do que você leu o registro histórico do comunismo. Tá? Nos romances, nós temos mais informações verdadeiras do que nas atas. Né? Agora, se você quiser saber dados numéricos, olhe os coletores de impostos. Os governos sempre têm dados numéricos, tá? Para oprimir a população. Agora, não sei se consegui responder a tua pergunta, mas fazendo a pergunta, quem vai ganhar o que com isso, você acha a resposta. Antes da gente entrar para a próxima pergunta, eu gostaria que vocês se atentassem a isso aqui. 98% da população do planeta está alienada. Só 2% são livres. Só 2% estão com a conexão divina ativada. Mas como pode ser isso, gente? Quando você tem uma conexão divina ativada, a primeira coisa é que você nota que alguma coisa está errada. Fala, não é possível que eu existo num lugar que é só para comer, dormir, defecar, né, pagar conta. É só isso? O mundo é isso? Pagar imposto? É isso? Obedecer ordens? É isso? Fala, não, alguma coisa está errada. Então, esse é um primeiro indício que você está acordando, porque a maioria da população passa pela vida sem ter vivido. Né? Outra coisa, a pessoa alienada, ela sempre vai repetir frase dos outros. Né? Então, comunista, fascista, isto para cá, isto para cá, isto para lá, todo esse papo de ista, se você está escutando um ista, lá vem um alienado. Né? Por quê? Você precisa conseguir construir algo seu. Hoje, aqui no Sarau, nós tivemos várias poesias que foram declamadas, né? Aquelas poesias é uma construção, veio de dentro da pessoa. Ela escreveu aquela poesia, entende? Para você escrever algo, você tirar algo de dentro de si, não é uma cópia, é novo, é original. Você é um ser único. Nunca existiu você e nunca mais vai existir você. Tá? Entenda assim, tem gente que vai falar assim, não, mas tem reencarnação. Há uma teoria que diz que há reencarnação. Eu não vou dizer que há, nem que não há. Tá? Mas vamos imaginar que exista. Vamos dar o benefício da dúvida. Tá? Eu aqui hoje chamo Ricardo.
eu sou filho de um pai e de uma mãe. Se eu reencarnar algum dia, eu vou chamar Ricardo? Ou vou chamar João? Ou Maria? Beatriz? Ana Beatriz? Né? Lúcia? Paulão? Vai falar em Paulão, vocês sabem por que não existe unicórnio no nosso mundo? Sabe não? Quando foi lá na Arca de Noé, era para pôr um casal de cada bichinho. Aí foi posto, todos os bichinhos, né? Cachorrinho, bezerrinho, leãozinho, girafa, tudo. E postaram 2 unicórnios lá, né? Aí um olhou para o outro assim e falou assim, nossa, mas você está tão linda, meu bem, nós vamos fazer um monte de unicórnios. Como que você chama? Paulão. Aí não deu certo. Não tivemos unicórnios para continuar. É uma brincadeira, mas não sei se tinha unicórnio antes ou não. Tá? Voltando aqui para os 2%. Se você está buscando autodeterminação, então você está com a conexão divina. A autodeterminação vai te levar para a iniciação. Esse colégio aqui é um colégio iniciático. O que é um colégio iniciático? É um colégio onde você vai entender as leis da natureza, que são as leis do universo, como que ele funciona. E aí você vai poder fazer as suas escolhas com mais liberdade, né? Com mais autonomia, né? Ninguém pode escolher aquilo que não conhece. Hoje eu entreguei para vocês aqui a chave para ler a história. Essa chave pode servir para ler notícia também. Está passando um noticiário lá, tal, hoje, no presente, né? Quem vai ganhar o quê com isso? E eu vou achar onde está a manipulação da história e onde não. Entende? Essa é uma chave. Nesse colégio iniciático a gente aprende muitas chaves, muitas. E aí cada um vai usando aquelas que quiser. É uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, né? Você vai aprender para que serve cada uma. Só que ninguém vai cuidar da tua oficina, é você que cuida. Você que vai escolher. A tua oficina é a tua vida, né? O que você vai fazer? Né? E assim por diante. Mais perguntas hoje? Ó, tem um senhor lá, por favor, Rosilândia. Boa noite. Boa noite. Na verdade, não é pergunta, é um complemento. Você falou de alienados, e eu acho que o que se identifica muito hoje em termos de alienação é quando você dá uma informação, fala uma informação, a pessoa te pede a fonte. Qual que é a fonte? Né? Porque as pessoas que estão com a mente tão programada para esse empirismo científico, essa coisa, que isso é a verdade absoluta. Então, como você está falando de coisas aqui que estão, talvez, um pouco além disso, né? Mas para que as pessoas estejam atentas nesse sentido, né? Vem uma informação, mas qual que é a fonte? Né? Então, isso, no meu ver, também é uma alienação, tá? Só um complemento. Então, só um pouquinho, deixa eu completar aqui. É legal a gente saber a fonte, mas não ter aquele pensamento excludente. Por exemplo, se eu sei que esse autor é católico, eu vou ler o artigo dele e saber que ele tem um jeito católico de explicar. Mas isso não quer dizer que o artigo dele seja ruim ou não, é só o jeito dele explicar. Se aquele autor é budista, ele vai explicar de um outro jeito. Agora, o perigo de qual é a fonte que você está se referindo, eu quero falar assim, ele é católico? Então não quero nem ler, não vou nem ler. Então, aí é que está. Aí o preconceito, a limitação mental é da própria pessoa. Inclusive, quando há 30 anos atrás, 1990, alguma coisa, teve um cientista americano que publicou um artigo que são só jargões, é só papo furado, mas só papo furado. E o artigo foi publicado numa revista científica americana muito conceituada. Aí ele veio ao público denunciar, falou, olha gente, isso aí não é ciência, nada que eu escrevi aí existe, não tem o menor sentido, mas aquelas frases de impacto, igualdade social, né? Combate à opressão, todas essas coisas malucas estavam lá, e aí publicou o artigo.
Se você entrar no YouTube, tem um canal lá, Brasil Paralelo, tem um negócio que eles fizeram que chama Unitopia, que visitaram as universidades aqui nos Estados Unidos e tal, e você vê que o que foi feito com a universidade faz o próprio Aristóteles, que é o cara que teve a ideia de compartimentar o ensino, né, tremer na tumba, né, porque degradou. Tanto é que as universidades estão em declínio, né? O autodidatismo está crescendo a cada dia e as universidades estão decaindo. Tranquilo? Tem tem uma moça lá, ela vai fazer. Já chega no você, Serginho. Só um pouquinho. Obrigado pela moça. A moça. A gente é sempre moças e moços. Obrigada. Ricardo, é mais também uma observação, tá? Com esse título da sua palestra, eu falei assim, eu acho que vai lotar, porque estamos no mundo. Então, eu acho que deve interessar a maioria que descubra quem manda no mundo, porque você está sujeito, né, no caso. E aí você observa que 98% são comandados e 2% são livres. É assim mesmo. Só espero que você continue com as suas palestras, viu? Obrigada. Obrigado. Eu, quando vejo essa comparação, eu digo o seguinte: o que precisa de sal na sopa é só um pouquinho. É só um pouquinho, né? Se você puser muito sal, vai até estranhar. E hoje teve uma poesia aqui que dizia do acordar, né? Não sei se você estava aqui na hora que a pessoa declamou. Então, essa coisa do acordar, inclusive do acordar espiritual, uma analogia que mostra bem isso é assim: imagina que a gente foi fazer uma viagem para a praia, aí alugamos uma casa lá e tem vários de nós aí na casa, e aí alguém da turma, aí de noite a gente tomou uma cerveja, fez uma fogueira, e depois fomos dormir. Aí só que amanheceu o dia, tem gente que já acordou, que já está querendo ir para a praia cedo, o outro quer continuar dormindo, né? Então, o que acontece? Tem o cara que só porque ele acordou, ele quer acordar os outros, cara, ele quer fazer barulho, quer perturbar os outros, né? E o outro ainda não acordou, o outro vai acordar mais tarde. Então, se você já acordou, cara, vai na praia. Não enche o saco do outro que está dormindo, vai para a praia, entende? Aí fica lá, não, você tem que ir lá onde eu estou indo, você tem que entender isso, você tem que entender aquilo. Tem que nada, cada um vai na hora que acordar, entende? Se você acordou, cara, aproveita a vida. Vai na praia, curte o sol, curte a natureza, viva a tua vida na plenitude, entende? E deixa que cada um venha na sua hora, tá bom? Então, obrigado pela participação. Tem o Mano Sérgio ali fazer uma pergunta. Nem sei se eu vou formular direito, porque, bom, ele falou sobre a fonte. Eu lembro que o professor Henrique José de Souza, não sei se foi no livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele falou assim, pergunta para si mesmo. Você tem que sentir a verdade, porque o Eterno, o Deus, Cristo interno, ele vive em todos os seres. Tenta sentir se aquilo faz sentido ou não. Essa é a fonte. Essa é a verdadeira fonte, né? A gente precisa... Olha que interessante que você mencionou nesse livro. Quem não leu, super recomendo esse livro, mas esse livro é um bailado, tá? O professor Henrique baila com a gente. Ele começa a explicar a coisa de um jeito, até que você se convence. Fala, é isso mesmo, professor, concordo com você. Aí ele fala, mas não é nada disso. Aí ele leva você para o outro lado do salão, bailando. Aí você explica tudo de outro jeito. Você fala, e ele vai dando referências, hein? Tal autor está em tal lugar, tal livro. Lá, você fala, agora, ele vai dando a fonte, né? Tem isso, tem aquilo. Aí chega para o outro lado e fala, agora entendi, agora entendi. Ele fala, mas não é isso aqui não. E assim vai. Então, é uma leitura maravilhosa, só que você vai bailar. Você vai para um lado, depois você vai para o outro. E aí a única solução vai ser isso que o Sérgio falou, o que está no teu coração. Aí você vai perceber, falar, de tudo que esse cara está falando aqui, o que é real está aqui, ó. Aí você vai identificar. Todos nós temos a conexão com o divino, né?
Tá? Então, se você tem a conexão com o divino, aí vai estar a fonte. Né? Então, por isso que o autodidatismo está crescendo tanto. As pessoas não precisam mais de professor, de coisa externa. Você começa a treinar uma coisa, daqui a pouco você começa a tocar um instrumento. Se você se dedicar, chega um ponto que você toca melhor do que o seu professor. Mas como que pode? É porque você se dedicou. Né? Não tem uma limitação de, o teto é o professor. Não tem esse limite. Você que vai fazendo. Tá bom? Mais alguma por hoje? Nada por hoje? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Até. Obrigado. Fazer o merchan, né? Eu estou aqui, esqueci de fazer o merchan. Essa palestra depois vai ser publicada no YouTube, Eubiose Oficial. Né? E quem se interessar por esses assuntos, se você puser na internet eubiose.org.br, tem lá informações. Nós estamos em 8 países, tem mais de 100 unidades. Então, você tanto pode estudar presencialmente, se quiser, né? Ou online, aí fica a critério de cada um. Só estou dizendo onde está a informação. Quem tiver interesse, vai lá. Tá? Obrigado. Obrigado.